Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Aqui Tem Vaga, onde durante todo o mês de março recebo importantes nomes, mulheres inspiradoras. Afinal, falamos também hoje, principalmente, de mulheres na liderança. Recebo Rachel Maia, fundadora da RMN Consult, e Gabriela Comazetto, Head de Soluções Globais para Negócios do TikTok na América Latina. Sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las aqui. Prazer enorme. Muito obrigada. Mulheres na liderança. Gabriela, acho muito importante sempre a gente ter esse olhar, não só do chegar lá, mas de como chegar, né, da trilha. Qual o seu resumo de história, a sua contribuição inicial para a gente aqui, só para nosso telespectador já ficar super bem inspirado de início? Bom, eu fiz administração de empresas e logo no comecinho da faculdade eu fui trabalhar na internet. Estava nascendo a internet no mercado brasileiro, fui trabalhar no Fulano, era um site de entretenimento, não sei se a Rachel vai lembrar da nossa época. E me encantei por esse mundo de internet, fiquei alguns anos lá, depois eu fui para a Ambev, trabalhei quase 5 anos na Ambev. Saí da Ambev e voltei para o universo digital na Microsoft, trabalhei 9 anos na Microsoft. Aí fui Twitter, fui Facebook e agora eu tô no TikTok. Geração Z totalmente interligada, né? Olha, Rachel, já vou aqui, ó. Tem a leitura, mas nada melhor do que ouvir da fonte. Essa questão do caminho até a cadeira número 1. Rachel, sua trajetória também muito inspiradora. Queria te ouvir inicialmente. É assim, eu já vou começar com um recado muito direto e objetivo. Seu caminho até a cadeira número 1 é aquele que você decidir. O meu caminho até a cadeira número 1, em um dado momento da minha vida, foi ser CFO, sim, da Tiffany. Eu me dediquei, peguei o meu dinheiro da rescisão, que eu era CFO da 7-Eleven, me dediquei 100% para mim, fui para o Canadá, fiquei lá 1 ano e meio fazendo house cleaning e estudando. Eu precisava saber falar inglês. Meu inglês básico era the book is on the table, era o verbo to be de escola pública. Então, eu queria trabalhar em empresas globais, onde eu era reconhecida. Então, foi isso que eu fiz na minha carreira. Quando voltei para a Tiffany. Me apliquei e fui para CFO. Foi quando eu comecei a entender que era importante compartilhar histórias. Foi aonde começaram a me prospectar para que eu pudesse escrever parte da minha história. E aí eu fiquei na dúvida, eu falei, não, eu tenho muitas misérias, né? Eu me via com muitas misérias naquele momento. E aí eu fiquei por aproximadamente 8 anos na Tiffany, 5 anos como CFO, 3 anos como presidente, e aí, depois desse tempo, eu fui embora para os Estados Unidos, fiquei mais um tempo estudando, fiz Harvard, fiz aperfeiçoamento em negotiations em Harvard, voltei, fiz mais um aperfeiçoamento aqui, depois que eu voltei e entrei na Pandora. Fiz aperfeiçoamento e CEO e presidentes na FGV e entendi que existia um mundo muito restrito para as mulheres, mas que nós tínhamos que encontrar o nosso caminho. Porque nós temos que entender que o caminho, ele está lá. É difícil, mas ele está lá. E esse caminho da minha cadeira número 1 é o que vai fazer a diferença naquela escolha no final do dia. A escolha é minha, não pode ser a tua imposição para a minha vida. Este é o processo. Então, sim, hoje decidi, estou como conselheira de grandes empresas, porque a minha trajetória, a minha jornada me permite estar hoje como conselheira e mentoro mulheres que querem também trilhar este caminho de alta liderança e ir para conselho. Com certeza. Alta liderança e aperfeiçoamento, que a Rachel cita, não é, Gabriela? É muito importante a gente sempre olhar, e eu acho que nesse universo das Big Techs, que você domina como ninguém, nessa questão aí de estar à frente, já ter trabalhado em plataformas diversas, traz um engajamento, uma experiência também nessa área e além dela, né, Gabi? Com certeza. É um mundo, como a Rachel estava falando, super desafiador. Começar nesse universo da internet foi um misto de paixão e de querer conhecer e de querer conhecer o novo. Eu acho que a gente está num universo que muda o tempo todo e a gente tem que estar
habilitado a acompanhar todas essas mudanças numa velocidade surreal. E aí, cada passo da minha jornada me ajudou a conhecer esses momentos novos, a conhecer culturas diferentes, a ganhar aprendizados em cada uma dessas culturas. Mas acho que o principal de toda a jornada são as pessoas, né? A gente constrói toda a nossa carreira, a gente constrói tudo que a gente é como pessoa, nossos valores, nossos aprendizados, através das pessoas que a gente encontra ao longo da jornada. E eu tenho muita sorte de, ao longo dessa jornada, ter encontrado muita gente incrível, ter fortalecido todas essas alianças que me trazem até aqui. Então, ter as pessoas e conseguir agregá-las ao longo da jornada faz muita diferença. Como eu falei, é tudo através delas, né? Tudo por elas e através delas. E eu tenho muita sorte, privilégio de estar rodeada não só de mulheres maravilhosas que me inspiram e que me puxam em muitos momentos, mas também de homens maravilhosos que alavancaram minha carreira, dividiram muito do seu aprendizado. E tecnologia é minha paixão, né? Eu fiz essa trajetória toda ao longo de tecnologia, é minha paixão. Todo mundo, quando me pergunta, eu falo, tem que aprender, porque não tem jeito, a tecnologia está mudando o mundo e vai mudar cada vez mais numa velocidade surreal, então a gente tem que saber lidar com ela e aprender com ela, cada um dentro da sua essência, mas obviamente entendendo toda essa transformação do mundo. Afinal, não há Você pensamento me permite limitante. fazer um complemento Nem naquilo precisa que a pedir, Gabi hein? Por favor. trouxe? Até ontem, como presidente, e muito focada em resultados, nós tínhamos o resultado, né, no centro da conversa. Hoje, com toda a transformação cultural que nós vivemos, o resultado continua sendo importante, mas pessoas passaram também a fazer parte do centro estratégico. Então, é resultado e pessoas. Com certeza. E a pluralidade destas pessoas passaram a ser parte da agenda. Então, essa diversidade desta nossa conversa, essa diversidade que nós estamos levando para o telespectador, de abrir este horizonte e olhar de uma forma, de uma perspectiva, não só falar de mulher, que é muito importante, mas para que a gente fale hoje e para que amanhã seja parte apenas da história, para que a gente possa para que nós possamos ser protagonistas de uma mudança, para que amanhã a gente não precise só celebrar o mês da mulher. Mas este centro, este resultado e pessoas, hoje, nós precisamos trilhar uma jornada de como fazer, estar contido neste centro estratégico. E isto é uma jornada, isto é uma mudança de mindset, isso deve ser uma ambição. Nós temos que ter como ambição. E esta ambição deve ser vista com humildade, porque o que nos trouxe até aqui não é necessariamente o que vai fazer com que a história se transforme nos dias vindouros. E esta humildade nós temos que refletir todos os dias. Como que eu tenho que me despir, né, de todo aquele conhecimento, eu com 32 anos de conhecimento de mercado, a Gabi com muitos anos também de mercado, nós fazemos parte da mesma geração, Sim. né, Gabi? Como que eu me dispo de toda essa experiência e abro espaço para essa nova geração e para conversar com eles, sentando aqui, ó, olhando aqui, ó, como par, para que essa inovação possa adentrar e juntos, de forma coletiva, nós possamos fazer uma sociedade muito mais igualitária, né, com ações equânimes. Então, este é o processo de resultado, aonde tem resultados e pessoas no centro. Maravilhosa. Não, é olhar humanizado das organizações e também, claro, o protagonismo do colaborador, né? Tudo isso mudou de uma forma muito rápida, como foi tudo que a pandemia trouxe. A digitalização, enfim, desafios e o humano no centro. Falando também dessa questão de internet, tecnologia, a participação, a interação também faz parte desse DNA, não é, Gabriela? As pessoas cada vez mais não querem só agilidade, mas também querem ser participativas. Com certeza. A gente fala que a gente está na era da participação. Então, o consumidor, ele quer ter voz, ele quer participar ativamente do que está sendo construído, do que ele está consumindo. Isso abre uma janela de oportunidade gigantesca para marcas, para criadores, de co-criarem com a comunidade.
né? Que momento incrível que a gente está vivendo, que as pessoas são parte de tudo isso, seja de uma comunicação, de uma transformação. No TikTok a gente fala que a gente é uma plataforma que dá voz para essas pessoas, é uma plataforma onde a gente celebra a diversidade, Rachel, e a gente como empresa tem essa oportunidade de também celebrar a diversidade dentro da empresa, representando a nossa comunidade. Então, é uma plataforma feita literalmente por todos e para todos, em que a gente dá voz, tanto dentro de casa, dentro da empresa, quanto para a nossa comunidade, trazendo um espaço para elas e para as marcas e para os criadores usufruírem de todo esse universo. Então, é sim a era da participação, a gente vê a evolução das eras, a gente está no momento em que as pessoas querem ativamente ter voz, co-criar, colaborar e ditar o que está acontecendo, né? O rumo da nossa história. Claro, ter voz com propriedade, não é, Rachel? O que eu acho também é muito importante essa busca, essa união da potência que você citou anteriormente na sua fala, também com a participação que a Gabriela cita e, claro, com um bom resultado. Só ser, não apenas parecer e, sobretudo, mostrar realmente a que veio nesse sentido, né? De aperfeiçoamento, de buscas, enfim, você ser o autor da sua própria história. É muito importante. Eu acho que você traz esse apontamento e hoje, como conselheira, hoje, como fundadora da RM Consulting, uma empresa que leva soluções ESG para as empresas, eu sinto uma vontade, elas do outro lado, como consumidora, de um entendimento. Mas muitas vezes a necessidade da entrega de resultado é tão latente que fica muito complicado onde escolher, como escolher, em que momento escolher. E nós não podemos ignorar que nós estamos vivendo um ano muito desafiador. Né? 2023, nós estamos num momento de transição. E isso tudo faz parte de uma balança. E aí as empresas estão num processo de adequação da Agenda 2030, onde empresas de capital aberto que fazem parte da Bolsa de Valores, elas precisam se adequar, um exemplo, à Resolução 59, onde ela traz a obrigatoriedade de ter mais equidade no quadro de liderança. Que é necessário ter mais mulheres, é necessário ter mais diversidade étnico-racial, de pessoas com deficiência, de gerações. Isso tudo faz parte deste momento que nós estamos vivendo. Então, é um momento de transformação que tem um depara que é bem desafiador. Então, é este consumidor que entra num web page ou em uma loja, que quando ele não se vê atendido, ele não volta. Ele não se reconhece. Eu que tenho as pernas longas, eu tenho 1,83 m, eu entro numa loja e eu não me vejo atendida com a calça que não atenda, ou com algo que não atenda o meu perfil, eu não volto. Ou eu não vejo um atendente, ou um representante, ou um consultor que tem o meu perfil, eu não volto. Este é o consumidor, este é o olhar atento que nós estamos hoje tendo que ter muita agilidade, rapidez, né? Como investidor, como empresário, como corporação, como setor privado, como terceiro setor. Eu fundei há 5 anos e pouco um instituto chamado Capacita-me, que até hoje roda, focado em educação e empregabilidade. Nós estamos indo para as ruas captar pessoas para educar e eu, no meu networking, eu bato na porta dos meus amigos empresários, peço emprego. Essa é a sociedade que nós estamos tentando transformar. Essa é a realidade que nós temos que sentar e encarar. Qual é a ambição nesse processo de transformação? Então, nós temos que nos letrar. Nós temos que trazer conhecimento. E conhecimento é poder. Ninguém te tira.
Uma vez você tendo conhecimento daquele seu... Eu não estou dizendo para você ter conhecimento do mundo todo. Não. Eu estou dizendo para que você tenha conhecimento daquele seu ecossistema. Faça um teste do pescoço. Faça um 180. Veja se você está aplicando aquela diversidade, aquela pluralidade, aquela realidade que você acredita que seja transformadora no seu ecossistema. Se você estiver aplicando, ótimo. Caso contrário, você está usando só a teoria do dedo. Faça você. Mas no meu ecossistema, eu estou avaliando primeiro. Então, isso tudo é muito importante. É duro, muitas vezes, falar isso, olhar dessa forma. Mas hoje, nós temos ainda 68% de homens sentados na liderança. Sendo que eu tenho um total demográfico aqui, no Brasil, de quanto? 52% de mulheres. Eu estou dizendo que é uma escolha, não uma imposição. Eu estou dizendo que não quero 52% de mulheres na liderança. Eu só estou dizendo que se 52% quiser estar na liderança de mulheres, ok também. Eu não quero espaço, eu quero a opção, eu quero a oportunidade de estar também nos espaços de liderança. Eu acho que o discurso deve mudar. Claro. É isso. Não impor, mas, claro, buscar, né, o que nem deveria ser discussão, mas a gente ainda tem essa trajetória. Gerar oportunidades. Sim. E opções, claro. A gente fala muito do mundo digital, não é? Do físico e digital. Espetacular. E o e-commerce, que ela citou, por exemplo, numa questão consumidor, como ele também impõe bastante isso para o que a empresa vai entregar, é muito interligado, obviamente, a todo esse universo da internet, da tecnologia. Gabriela, sem contar com a influência das próprias redes sociais e plataformas. E tudo isso também é um universo amplamente discutível e, claro, benéfico do ponto de vista positivo sempre, né? Com certeza. A gente viu, a pandemia provocou uma aceleração muito grande nessa transformação, né? Trazendo muita gente nova para o universo digital, muita gente fazendo a primeira compra online na pandemia, com todas as restrições que a gente teve, com o varejo fechado. Então, a pandemia foi benéfica nesse sentido, de aceleração dessa transformação digital. No TikTok, o que a gente vê como plataforma, a gente tem muitas comunidades dentro da plataforma. Então, desde uma Beauty Talk, uma Food Talk, uma Book Talk. Então, comunidades reunidas de interesse. E isso está transformando o consumo. Está transformando o comportamento, está transformando cultura e transformando o consumo. Então, você pega a comunidade do Book Talk, por exemplo, é uma comunidade reunida para dividir livros, dicas de livros, eles dão, enfim, resuminhos de livros e está fomentando a cultura da leitura. Você vai num ponto de venda aqui em São Paulo, numa livraria, e tem uma sessão dedicada ao Book Talk, aos livros que estão bombando no TikTok. Então, é uma transformação da comunidade através de uma plataforma, assim como outras também favorecem isso, e que gera consumo, né? Que impulsiona uma indústria. A gente teve a Bienal do Livro no ano passado, e eles falaram que boa parte do sucesso da Bienal foi o Book Talk, né? Porque as pessoas estão voltando a ler. A gente está fomentando a cultura. Eu estava nos Estados Unidos semana passada e eu entrei numa livraria e a sessão inteira inicial da livraria era Book Talk. Os livros que bombam na plataforma. Então, a gente vê esse universo digital acontecendo, né? Não é só mais o físico ou só o online. As pessoas transitam entre os ambientes o tempo todo. O online leva para o offline e vice-versa. Então, você tem essa comunicação acontecendo o tempo todo e fomentando cultura, fomentando indústrias e transformando o comportamento. Claro, essa questão circular mesmo da influência, né? Que ele vai e volta no sentido de contribuição, principalmente. Agora, Rachel, eu acho também importante a gente falar a respeito não só da diversidade de gênero, que por si só, mas também diversidade racial, diversidade no sentido geracional. A gente tem a diversidade com sua com seu amplo significado da palavra e também ações necessárias para que ela realmente venha à prática. Quando falamos disso, seja essa mulher no início de carreira, seja essa mulher buscando o seu planejamento de carreira a ser concretizado, como é que a gente enxerga os desafios? Porque muitas vezes a dúvida e o medo, ele faz parte da vida, né? Só que não pode paralisar a nossa vida nunca. E ser mulher carrega seus desafios e, sobretudo, essas questões também que a gente precisa estar sempre, né, lutando, sororidade sempre bem-vinda. Qual a sua visão sobre planejamento de carreira, sentido mulher ou independente de gênero, mas assim, vida?
A mulher, você fez uma pergunta muito objetiva, eu vou responder de forma objetiva, se você me permitir. A mulher negra já está tomando, já está se posicionando entre cotas, que é um processo transitório. Eu tive a feliz oportunidade, há 3 dias atrás, de ser abordada por 2 meninas negras na porta da escola da minha filha, que ficaram extremamente felizes de falar assim: Rachel, nós somos bolsistas. Eu estou tão feliz de estar aqui e te encontrar, e trouxe meu livro para que eu pudesse autografar. Sabe, esse orgulho, sabe, de pertencer, é isso que nós temos que ter, de forma simples e objetiva. Não é favor. Mandela, em 2005, num discurso em Joanesburgo, ele falou assim que ajudar ao pobre não é caridade, é a nossa responsabilidade. Então, como que eu estou fazendo isso? Eu traduzo essa pobreza para as mulheres das periferias, aonde 89% são mulheres pretas e mães solo. A conta não está fechando. Então, nós temos que ter um olhar propositivo a isso. Então, não estou dizendo que eu vou ter um OPEX, eu estou dizendo que eu vou ter um investimento propositivo a tal. Então, por isso que sim, o Instituto Capacita-me vai até as ruas de forma propositiva captar mulheres. Por isso que sim, a RM Consulting, na sua área de Talent Acquisition, vai até cruza as pontes e vai até as periferias, aos lugares que nós acreditamos que tenham os talentos e trazemos para nós, para que nós possamos oferecer para as empresas. Esta é a transformação. Então, existe um sonho, e existe esse sonho da mulher de poder também galgar espaços de liderança. Mas na outra mão, eu vejo que existem empresas, consultorias, como a RM Consulting, que estão abrindo espaço para que elas possam planejar e executar. Muitas vezes não sai conforme elas sonharam, mas aí nós abrimos espaços de letramento. Aí nós damos, não com a especificidade da empresa, mas com a importância do mercado de trabalho. Nós damos treinamento em parceria junto com o INSPER, Mackenzie, PUC, USP, Zumbi e assim por diante, para que a gente possa potencializar, empoderar através de conhecimento. Então é isso. Então existe sim toda uma trajetória para que a gente possa trazer estes talentos para o mercado, através de processos de aceleração. A RM Consulting tem feito em algumas empresas processos de aceleração para criar pool de talentos. E alguns processos de aceleração focado em mulheres. Olha que fantástico. Muito inspirador. Estas são ações propositivas. Por isso que eu vou repetir para todos que estão aqui nos ouvindo. Nós temos que ter ambição e ação e comprometimento. Se nós pegarmos essas 3, potências e colocarmos de forma prática, nós vamos ver que os direitos humanos estão aí para uma sociedade justa. Mas nós temos que ter ações equânimes. Caso contrário, é um discurso bonito. E não passa disso, né, Gabriela? Não, eu só ia complementar, porque você perguntou de gerações, né? E eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de troca e de aprendizado com todas as gerações. Eu acho que quando eu comecei a minha carreira, a gente sempre olhava para o mais velho como fonte 100% de sabedoria. E hoje eu vejo o quanto o jovem agrega para mim. Né, o quanto a troca com as gerações mais novas também agrega. Eles nasceram numa era da tecnologia. Né, isso faz parte do DNA deles. Então, eu tenho 4 meninas em casa que me ensinam tanto ou mais do que eu ensino para elas. Porque elas respiram esse universo novo, elas acompanham as transformações com uma velocidade muito maior do que eu. Então, são fonte de inspiração. Então, eu acho que quando a gente olha para as gerações, a gente tem muito para aprender com cada uma dessas gerações e trocar mesmo. E aí você falou de uma coisa de culpa,
Eu acho que a mulher, a gente nasce com a culpa, né? Quando a gente vira mãe, a gente tem essa culpa mais enraizada. A gente estava até falando de terapia, de como trabalhar isso, né? Mulheres executivas com filhos em casa. Para mim é um desafio, eu viajo bastante, eu cuido da América Latina. Então eu tive que por muito tempo lidar com esse sentimento, porque sim, a carreira para mim é super importante, obviamente minhas filhas são prioridade, mas como é que eu gerenciava tudo isso? E eu acho que criar uma rede de apoio, se fortalecer através de pessoas, ter parceiros, parceiras, né? Pessoas que te ajudam nessa jornada e quando você fraqueja, te empurram para frente, é fundamental. Eu acho que a gente vai ter muitos momentos desse, porque não somos super mulheres, somos mulheres que querem fazer muito bem feito, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional, mas a gente vai encontrar muitos desafios no caminho. E ter essa rede é fundamental. Quando eu vim para o TikTok para assumir, para fazer o lançamento da operação de negócios no Brasil em dezembro de 2020, no meio da pandemia. E eu cheguei e falei, quando eu estava na conversa, como é que eu vou fazer isso através de uma tela? A gente estava aprendendo a trabalhar via uma tela. E eu tive muita gente que falou, vamos embora, a gente vai fazer com você, vamos te ajudar. 6 meses depois, meu chefe falou, agora você assume a América Latina e vai abrir operação na América Latina. E eu, mas como é que eu vou fazer isso? De novo, através de uma tela e montar um time, ir para o mercado, lançar uma operação. E, de novo, foram as pessoas que... Vamos embora, Gabi, é óbvio que você vai dar conta. Então, a gente sempre vai ter esses momentos de será que eu dou conta? Né? Como é que eu diminuo a minha culpa por estar tão fora? É encontrar a rede de apoio, é se fortalecer através de pessoas, ter as pessoas que você confia, usar o seu feeling, porque a gente amadurece, a gente vai construindo um feeling muito grande. Acho que a mulher tem esse poder, confiar nele e fazer, e acreditar que vai dar certo. Eu sou super positiva, eu acredito que sempre vai dar certo. Então, eu me certifico também de que eu estou com as pessoas que têm os mesmos valores e esse mesmo objetivo, e a gente vai fazendo. Eu queria continuar ouvindo muito mais aqui de vocês duas, mas a gente está no minuto final. Só mais um minutinho no que ela disse. E outra coisa, nós temos hoje a oportunidade de compartilhar nas redes. Eu tenho uma coluna, ela tem a oportunidade, né, de todo o network do TikTok, mas mesmo eu com uma coluna em jornais de expressividade nacional, vai lá na sua rede. Compartilha na tua rede as suas experiências ou, de repente, os seus desafios. Eu acho que tem forma de